Olá, todos nós temos valor, significado, importância. Todos nós temos honra e dignidade à luz do olhar de Deus ou na perspectiva de Deus. Temos entendido de que existem muitos problemas dos quais nossa geração compartilha sistematicamente. Dentre esses problemas, um deles eu poderia destacar e chamar de uma grande crise de autoestima. As pessoas desaprenderam o caminho da autovalorização. Parece curioso e até contraditório no momento em que as pessoas são mais individualistas, mais egocêntricas, mais ensimesmadas, em que têm feito do seu próprio umbigo um Deus. Ao mesmo tempo que isso também é verdade que as pessoas têm se matado muito mais, elas têm se autodestruído muito mais. Há pouco tempo temos acompanhado notícias e há pouco tempo temos visto nos noticiários, tanto regionais como até mesmo notícias a nível mundial, um aumento exponencial de autoextermínio ou de suicídio. As pessoas estão adoecendo mais, elas estão mais prejudicadas e tudo isso está ligado de algum modo à falta de amor próprio, a uma baixa autoestima. É interessante observarmos, a partir da palavra de Deus, o que produz isto e como podemos sarar disto. Eu quero falar sobre o tema hoje, dignidade perdida. O texto sagrado que eu quero usar está em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 5, versos de 1 a 5, e diz assim a palavra de Deus. E chegaram ao outro lado do mar, à província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. Essa é a história do chamado endemoniado de Gadareno. Esse jovem, a Bíblia não vai falar de muitos detalhes do antes, mas nesse tempo em que o texto narra, fala da história deste homem que estava possuído por demônios. E estando nessa condição de endemoniado, a Bíblia diz que ele morava nos sepulcros. É interessante notarmos que os sepulcros, ou os cemitérios, eles nos remetem à ideia de morte, falta de perspectiva, fim de linha, morte dos sonhos. Ninguém sonha em cemitério, ninguém tem perspectiva em cemitério. Nos remete ao ponto final da vida. E ele fez desse lugar a sua morada, a sua residência. A Bíblia diz que por muitas vezes tentaram amarrá-lo, prendê-lo, mas não haviam cadeias ou grilhões que pudessem deter aquele homem. Ninguém o podia amansar. Mas um ponto interessante é que, andando para lá e para cá, dia e noite, clamando pelos montes, ele se feria com pedras. Isso fala aqui de autoflagelo, também nos remete, de algum modo, à condição espiritual desse jovem e que nos remete à ideia por trás disto. Que ideia é esta? Observando a palavra de Deus, especialmente nos remetendo a Gênesis capítulo 1, citado já em outro momento nesse programa, eu me referi ao fato de que, tendo criado todas as coisas, Deus olhava para a sua criação e classificava a sua criação como boa. Cada final, cada ato, cada dia da criação, ele olhava para aquilo que ele criara e dizia, olha, é bom o que eu criei. Mas quando ele cria o ser humano, a declaração é diferente. Ele diz, é muito bom o que eu criei. Um pouco mais adiante, ele lança o fôlego da vida sobre esse ser inanimado. E esse ser inanimado se torna alma vivente. Isso significa dizer que Deus, no ato da criação, criando o ser humano, atribuiu valor a este ser humano. Atribuiu vida, importância, atribuiu honra, dignidade. Deu a esse homem o privilégio de ser parecido com ele, nos criando a sua imagem conforme a sua semelhança. Mas o tempo passa e temos o ato da tentação, em que a serpente começa a provocar Eva, conduzindo o coração de Eva a um desajuste, a uma quebra de uma lei, de uma regra.
E aí temos toda a história do primeiro pecado, o pecado adâmico. Eva peca, Adão peca. E a primeira coisa que ocorre logo na sequência é o fato de que eles se dão conta que estão nus. E a Bíblia diz que eles começam a se envergonhar. E estando nessa condição de vergonha, partem em fuga, fogem de Deus. Temos aqui, de forma clássica, um elemento para afirmar de que o pecado, não apenas promove vergonha, mas rouba dignidade, rouba importância, subtrai significado, subtrai honra. Olhando para essa realidade agora do gadareno, muito tempo depois, registrada aqui pelo Evangelho de Marcos, a condição desse homem era a condição de pecado, de alguém possuído não somente pelo pecado, mas de forma muito mais agravada, possuído por demônios. Obviamente, nem todos são possuídos por demônios, sabemos muito bem disto. Há muitas outras ingerências do inimigo das nossas almas a fim de prejudicar a nossa vida, e essa é uma delas. Mas o fato é de que a subtração da dignidade, o furto da nossa honra, a subtração do significado, da importância do ser humano está ligado intrinsecamente ao inferno, está ligado intrinsecamente à ação do mal, está ligado ao pecado. E automaticamente, no desenrolar da história humana, aprendemos a fazer um caminho perigoso, que é o caminho da autodepreciação. E sem percebermos, nos autodepreciando, estamos, na verdade, depreciando o Criador indiretamente. Olhamos para a Bíblia e vamos encontrar relatos, por exemplo, a história de um homem chamado Gideão, registrado em Juízes capítulo 6. A história vai dizer que um dia, através de um anjo, Deus fala com ele e diz: Gideão, você vai libertar Israel, o meu povo. Eu vou usar a sua vida. Gideão imediatamente começa a se autodepreciar. Começa a falar da sua família, que era pobre. Fala que ele era o menor da casa do seu pai. Se remete a várias situações familiares e pessoais para chegar à conclusão ao final de que ele não valia muita coisa e que ele não era a pessoa certa para ser usada por Deus. O Senhor olha para ele no olho, através do anjo, e diz: vai nessa tua força, Gideão. O que Deus estava dizendo para ele: olha, Gideão, eu não sei o que você está enxergando, mas o que eu enxergo é que você tem valor. Depois ele vai dizer: homem valoroso. O Senhor olha para Gideão e o classifica como um homem precioso, de valor, um homem importante, um homem corajoso, capaz. Há um erro de leitura de Gideão, que é um erro de leitura de muitas pessoas. Elas se autodepreciam, elas se autoclassificam como incapazes, como não dignas, como não honradas, como não tendo importância. E esse caminho da autodepreciação é veementemente acusada pelo Senhor, porque isso é pecado. Nos autodepreciando, estamos depreciando o nosso Criador. Não basta àqueles que nos cercam, que já nos depreciam, que tentam nos humilhar, que tentam subtrair a nossa honra, que tentam subtrair a nossa importância, tantos comentários, às vezes no trabalho, na casa, entre pessoas que conhecemos, que de algum modo tentam nos roubar aquilo que temos de importância. Mas o pior caminho não é aquilo que fazem contra nós, é o que nós fazemos contra nós mesmos quando nos autodepreciamos. Esse gadareno endemoniado, registrado aqui no Evangelho de Marcos, obviamente ele não tinha consciência, mas você vai encontrar vários personagens que em plena consciência se autoflagelavam, se autodepreciavam, e isso é um insulto ao Criador, porque Deus nos fez a sua imagem conforme a sua semelhança e nós temos valor. Deixa eu dizer uma coisa para você, a despeito do que você tem ouvido aí fora, daqueles que te cercam, à luz da palavra de Deus, Deus diz: você é precioso, você tem valor, você tem importância para mim. Você pode sim, a partir da palavra de Deus, a partir do Evangelho de Cristo, do poder desse Evangelho, ter de novo resgatada a dignidade, ter de novo resgatada a honra, a importância. Não podemos esquecer de que esse Evangelho, que é o próprio Cristo revelado, traz para nós o que lá atrás pelo pecado perdemos no Éden. A vida abundante, a vida plena. Eu não sei o quanto você diz amar a Deus e o quanto de fato você ama a Deus. A Bíblia diz que devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Inclusive ele diz com todo o coração, com toda a alma, com todo entendimento, com toda a força. E diz depois: e ao teu próximo como a ti mesmo. Olha que coisa interessante.
Nós não podemos aprender a amar a Deus, se nem mesmo podemos aprender a amar o nosso próximo, se aquilo que é mais próximo de nós, que somos nós mesmos, ainda não aprendemos a amar. Em outras palavras, se nós não aprendemos a amar a nós mesmos, vamos ter dificuldade de amar alguém. Seja esse alguém a esposa, o marido, o filho, o amigo, vamos ter dificuldade de amar. É muito importante, e é tão importante quanto amar a Deus, como é importante amar o próximo, como é importante amar a nós mesmos. Esse é o equilíbrio. Amor próprio tem tudo a ver com vida cristã. Cada vez que avançamos na fé cristã, cada vez que oramos mais, entendemos mais a palavra, mais aprendemos a nos amar, a gostar de nós, porque é o que a palavra diz. O Senhor diz que Ele nos ama, Ele diz que somos preciosos, que temos significado, que temos importância. Obviamente o pecado roubou isso de nós, mas nós temos no Calvário, pelo sangue de Jesus, o direito de resgatarmos aquilo que nos foi subtraído por escolhas pessoais, por pecados pessoais, ou por alguém que, por uma ingerência também pecaminosa, roubou de nós, subtraiu de nós alguma coisa de valor. O quanto você se ama? O quanto de importância e significado você atribui a si mesmo? O quanto de honra e dignidade você julga ter? É uma resposta que você precisa se dar. Se a resposta é negativa, te convido a olhar para a palavra de Deus. E à luz da palavra de Deus, você possa resgatar o amor próprio. Quantas pessoas depressivas, quantas pessoas vivendo no limiar do desespero, quantas pessoas se matando, dentre muitas razões, elas desaprenderam o caminho do amor próprio. É muito importante amar as pessoas. É muito mais importante amar a Deus, mas é tão importante quanto amar também a nós mesmos. Deus quer que você se ame, porque Ele te ama. Ele quer que você se veja como alguém que tem valor, porque Ele vê assim. Deus atribui valor à nossa vida, até aqueles que em tese não tinham valor. Olhando para a palavra de Deus, vamos encontrar um homem chamado Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos, corrupto. Ele era malquisto, ele era odiado por muitos, ele não tinha um lugar muito interessante na sociedade do seu tempo, mas um dia o Senhor olhou para ele e disse: hoje me convém pousar em tua casa. Nós não sabemos o que aconteceu na casa de Zaqueu naquela noite, mas o que sabemos é que ele foi mudado, transformado, a ponto de devolver aquilo que ele conseguiu injustamente, repartir com os pobres e devolver aqueles que ele lesou, né, na sua escolha de erro, de pecado. Isaías, um profeta do Velho Testamento, que se autoclassificava como um homem impuro, o Senhor toca na vida dele. E ele se transforma num dos profetas mais importantes do Velho Testamento, anunciando o Messias. Quero resumir dizendo para você de que quando Deus se aproxima de nós, quando o Evangelho entra no nosso coração, nós passamos a alcançar o status de honra, dignidade, importância, valor próprio que lá no começo Deus disse que nós tínhamos. Aprenda a se amar. Antes de mais nada, descubra o seu valor pessoal, porque você tem valor. Ah, pastor, mas o senhor não conhece a minha vida, não sabe da minha história, como fui criado, os valores, né, que eu tive que aprender desde a infância, os desprezos sofridos, não sei qual a sua história. Eu não preciso sabê-la, mas eu posso afirmar que, independente da sua história, Deus te olha e Ele diz: você tem valor. Aprenda a se amar. Deus abençoe sua vida e que você possa, se você foi subtraído na sua importância, se você teve a dignidade subtraída, roubada, se você entendeu em algum momento por erros de comentários que você ouviu, que você não tem valor, resgata isso, resgata a sua importância. Dobre os seus joelhos e peça perdão a Deus, diz: Senhor, me perdoa, porque pela Tua palavra tenho descoberto que eu sou sim muito importante e eu preciso aprender a me amar. Que Deus te ajude, que Deus nos ajude e que Deus nos permita esse caminho também do amor próprio e, conjuntamente, amar acima de tudo e ao nosso próximo como a nós mesmos. Deus te abençoe e até nosso próximo programa.